Boa noite a todos. Hoje retornando com a live do DEA, agora às 19 horas, com um convidado também, sempre um convidado especial. Hoje o engenheiro agrônomo Dr. Fernando Andrade. Boa noite para quem está chegando aí. Iniciando aqui a live do DEA com o Dr. Fernando Andrade. Boa noite, professor Queirol, que vai falar para a gente sobre as atribuições dos engenheiros agrônomos no desenvolvimento da agropecuária de Sergipe. Fernando já está chegando aí, eu já vou adicionar Fernando para que a gente comece enquanto as pessoas estão chegando para a nossa live. Já tem um bom número chegando, Jadson, Léo, Zé Carlos, sejam bem-vindos. Estamos aguardando aí o doutor Fernando. Bora lá, doutor Fernando. Só adicionar, já fiz o convite. Só preciso o senhor já aceitar o convite para a gente começar. O professor Airon, seja bem-vindo. Ô, Fernando, chegou. Só ajuste a sua câmera aí. Ajusta aí a sua câmera que a gente está vendo mais o teto que você, viu? Melhorou agora? Agora sim. Você vai ficar segurando esse negócio a noite toda. Não tem como você encostar aí. Você tem que comprar um suporte, Fernando. Nesse mundo, virtual. Eu tenho que começar a me adaptar. É porque o fonezinho do aparelho é embaixo. Aí não dá para botar ele em cima da mesa, tá? Certo. Só se botar ele do lado. Vai resolvendo aí. Enquanto isso, dando as boas-vindas a muitos que já chegaram aqui para a nossa live. Professor Queirol, Zé Carlos, Léo, Igor Vieira Leite, Rodolfo, Jonathan, Danilo, Bill 17, Alana, Noemi, eu acho que é, Jucimara, Bioforte, Bioforte. Não está alto, eu quero baixar. Fertilizante orgânico, lá da nossa querida Amazônia. Grande abraço, Charles Ramon. Laísa Oliveira. Hoje, então, a gente tem como convidado o doutor Fernando Andrade, que está se ajustando aí no seu modus tecnológico, né, Fernando? Modus operandi. Exato. Enquanto isso, Fernando, a gente vai aguardando as pessoas irem chegando. Chegarem, né? Tranquilo. Dizendo aí que essa é a live do DEA, que ocorre agora não mais todas as quintas-feiras, agora ela é quinzenal. É nessa semana com um convidado muito especial, que é o engenheiro agrônomo, o doutor Fernando Andrade, que é o presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe, que vem falar para a gente sobre atribuições dos engenheiros agrônomos no desenvolvimento da agropecuária de Sergipe, um tema bastante amplo, palpitante, que dá muita conversa, Fernando. Muita gente chegando, Laísa, Pedro, Vinícius, Alberto, Júnior, Thales, Eusébio, sejam todos bem-vindos aí à nossa live com o doutor Fernando Andrade. Na próxima terça-feira, o Fórum Agro Sustentável, que promove lives agora também quinzenais, antes eram semanais, agora a gente está fazendo quinzenais. Então, uma semana a live do DEA, outra semana a live do Fórum Agro Sustentável nesse mesmo Instagram, @DEA_UFES. Traz como convidado o Dr. Péricles Borba, lá do Porto Digital de Recife, um profissional da área digital competentíssimo, que vem terça-feira, dia 11, né? Que vem falar sobre inovação aberta, como o seu negócio pode atuar junto na solução de problemas de grandes empresas. Ou seja, esse é parte do programa Empreenda Agro Sustentável, que tem esse fórum, que são lives que ocorrem a cada quinzena. Na próxima terça-feira, a gente vai ter. Então, nas terças-feiras, a live do Fórum Agro Sustentável, sempre trazendo alguém que vem falar sobre algum tema relacionado ao empreendedorismo. E nas quintas-feiras, a live do DEA, sempre relacionada à questão da agropecuária, com muitos convidados muito especiais, como o Dr. Fernando Andrade hoje, que está aqui com a gente para conversar sobre atribuições dos engenheiros agrônomos no desenvolvimento da agropecuária de Sergipe. Enquanto isso, Fernando, muita gente entrando aqui.
Entrou também o Eusébio, o Edwin, Rodrigo, seja bem-vindo aí, Rodrigo, engenheiro agrônomo lá do começo. Nem vou revelar quanto tempo faz, viu, Rodrigo? Mas eu sei que, porque eu já fui seu professor, então, o Deagro IFPEX pesar, né? Então, são muitos que já entraram aqui na nossa live. Fernando, então a gente já poderia começar, e aí eu peço que você se apresente, diga aí para o nosso público, é um público bem diverso. Tem gente da área das ciências agrárias, tem gente da área acadêmica, tem produtor rural, tem dona de casa, tem gente de outras muitas áreas, gente que, em geral, tem uma relação com o campo, tem origem no campo, gosta dos assuntos relacionados às questões da agropecuária e que vem aqui participar com a gente da live. Lembrando a todos que, mais ou menos da metade em diante, a gente já abre para o doutor Fernando responder as perguntas. Então, vocês podem ir enviando perguntas no transcorrer da live, que lá, para a metade da live em diante, o doutor Fernando vai responder as perguntas que vierem. Por favor, doutor Fernando Andrade, se apresente. Quem é Fernando Andrade aí, para as pessoas saberem de onde vem, onde nasceu, o que faz, o que fará, enfim. O que deixou de fazer, né? Mas o que deixou de fazer, a gente tem chance ainda de fazer. Nós estamos vivos, numa pandemia, isso é lucro, viu? Tranquilo. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aí ao Sandro e o Departamento de Engenharia Agronômica da UFSC. A IASE, ela tem uma boa relação, uma estreita relação com a Universidade Federal de Sergipe, né? Nós assumimos a presidência, eu sou engenheiro agrônomo, né? Formado em 1981, na então Faculdade de Agronomia do MEC de São Francisco, lá em Juazeiro da Bahia. Terra boa, Juazeiro Petrolina, guardo muita recordação. E tenho já alguns anos de estrada, né, a pino, né? Trabalhei muito tempo no interior. A minha escola, na verdade, foi o Projeto Sertanejo, onde eu comecei a atuar como engenheiro agrônomo. Era um programa especial, instituído pelo Ministério da Integração, na época, Ministério ligado à SUDENE, e a gente foi uma boa escola, né? Atuei num sertão ali de Poço Verde, sertão do Rio Real, né? Poço Verde, Tubia Barreto e Simão Dias. Então, foi uns 5 bons anos de labuta no campo, conhecendo a realidade da agricultura sergipana. Daí, profissionalmente, eu fui um pouco cigano, porque no estado, diferente de outros locais, a gente, na verdade, a gente é convocado onde vira para desenvolver atividade em algum lugar, né? E, assim, eu quase que não parei em lugar nenhum. Eu estava num lugar, precisava de uma pessoa que atendesse as demandas, o perfil do trabalho, a gente era transferido, né? Então, eu comecei atuando na SUDAP, em seguida, retornei para a Secretaria da Agricultura, a SUDAP foi extinta, eu fui realocado na Indagro eu fiquei aí em torno de 20, 25 anos, daí passei pelo Pronese, Projeto Nordeste, passei pela Fundase, passei alguns meses no INCRA, cedido, né, para desenvolver uma atividade, daí fui para a Cohidro, voltei para a Indagro e hoje eu estou na Cohidro, né? Então já tenho em torno aí de 34, 35 anos de estrada. Então, já deu para conhecer um pouco da realidade do produtor, a realidade do campo, né? A gente já está um pouquinho vacinado com relação às dificuldades que nós enfrentamos, né, no dia a dia, na labuta diária com o produtor. A gente sofre com o produtor, na verdade. Então, mais ou menos, é um pouquinho da minha vida. Assumi a IASE em 2013. Antes, porém, fui vice-presidente em 2 gestões,
fui secretário em uma gestão, fui tesoureiro em outra gestão, já tenho uma militância na EASE assim, bastante intensa, e já era para ter sido presidente de outras oportunidades, mas eu tinha alguns projetos pessoais, familiares em prioridade, e eu posterguei, né, a questão da EASE, que sempre foi um sonho, né? É sempre bom a gente dirigir uma classe, uma categoria, a gente se envolve, a gente conhece. Tive uma participação também, que eu não nego, no futebol. Eu fui vice-presidente da Associação Desportiva Confiança, com muito orgulho, né? Sou torcedor da Confiança, viu? Pois é, eu fui vice-presidente 3 anos e fui diretor do departamento de base 6 anos. Acumulei o cargo de diretor do departamento de base e vice-presidente durante 6 anos, né? E assim, eu tive uma experiência muito boa, porque o futebol, a atividade esportiva e o futebol em essência não tem espaço para perdedor. E a gente, apesar de eu nunca ter militado como dirigente, e a gente, em 7 anos que nós estivemos à frente do departamento de base do Confiança, a gente conseguiu ganhar 6 títulos de campeonato sergipano juniores, 5 sub-17 e 5 sub-15. Quer dizer, na história do futebol sergipano, não tem nenhum dirigente de departamento de base que tenha ganho tanto título. E mais do que isso, foi a riqueza de fazer amizade, a imprensa, a gente estreita a relação de amizade. Hoje eu sou uma pessoa muito bem relacionada com a imprensa, com a torcida, enfim, larguei um pouquinho de futebol, porque chegou uma hora que a madama aqui em casa me disse, ou você fica com o futebol ou você vem para casa, então escolha. E eu tive, como eu não sou burro, eu tive que escolher para vir para casa, né? Mas foi bom. Tudo na vida tem um porquê, né? E o futebol também foi uma experiência rica, uma experiência bastante proveitosa. Pois é, Fernando, e que bom, né? Assim, eu espero que o futebol perdeu um grande gestor, mas nós, engenheiros agrônomos, ganhamos um grande gestor na Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe, que é a EASE, que esse ano faz 70 anos, hein, Fernando? É muita história, hein? Tem muita coisa que a EASE já participou como protagonista aí nas questões da agropecuária de Sergipe, não é? Não, veja bem, Sandro e colegas, a EASE é uma entidade assim, que tem uma história rica, uma história muito produtiva, né? E a gente, quando fala, a gente fala não só na minha gestão, mas na todas as gestões que me antecederam, né? Então, são 70 anos, né? Eu estou um pouco frustrado, na verdade, porque, apesar de que eu já me dou um pouco por realizado em ter podido representar a categoria, por estar podendo representar a categoria, mas esse ano era um ano especial, né? E a gente tinha programado toda uma série de eventos, de atividades, para brindar a categoria e consolidar de vez a nossa administração, né? Porque, como eu disse, eu respondi 6 anos como vice-presidente na gestão do colega Naum Araújo. Depois eu fui o candidato natural da chapa e já estou há 4 anos, né? Eu ainda tenho aí 2 anos de administração. Mas, assim, esse ano era um ano diferente, né? E a gente tinha bolado toda uma programação, porque não é todo dia que a gente faz 70 anos, né? Pois é. Então, são 70 anos de uma exitosa existência, de um trabalho, assim, muito integrado. A EASE tem uma história muito bonita ligada à sociedade, né? Nas lutas pela democracia, né? Naqueles tempos idos de ditadura militar. Os colegas, naquela época, eu ainda não era engenheiro agrônomo, mas a gente começa a ler e a buscar algumas informações e a gente viu a importância e quanto foi rica a participação da EASE. Então, a EASE ela foi criada instituída no dia 5 de julho de 1950, exatamente no dia 5 de julho, a EASE completou 70 anos, né? E, assim, ela foi instituída com o nome inicial de Associação Sergipana de Agronomia, ASA, né? Foi fundada por uma luta de 22 briosos colegas, engenheiros agrônomos, que naquela oportunidade
sentiram a necessidade de uma entidade que representasse a categoria, que discutisse os problemas da categoria, e aí surgiu a EASE. E a EASE é uma entidade assim, precursora do sistema com FEA-CREA, né? A EASE praticamente foi quem fundou o sistema CREA, o CREA aqui em Aracaju. Só esclarecendo para quem não é da área, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA. O Conselho Regional, e o CONFEA, o Conselho Nacional, né, das Instituições de Engenharia, congrega todas as instituições, né? Então, na época, o CREA englobava os arquitetos, né, e hoje não mais, mas a EASE teve um papel decisivo, tanto é que a entidade é chamada de entidade precursora, e por ela ser precursora, ela goza de alguns, não diria benefício, mas ela goza de alguns prestígios, pela militância, pela forma como ela atuou, né? E aqui em Sergipe, o CREA inicialmente era na Bahia, a regional era Bahia. Então a luta foi muito grande para instituir o CREA aqui em Sergipe, né? E a EASE teve um papel importante e decisivo. Ô, Fernando, quais são as atribuições do engenheiro agrônomo? Passa aí para quem não sabe exatamente, porque é uma profissão tão complexa, né? Tão diversificada as nossas áreas de atuação, que eu acho que cabe um esclarecimento. Olha, o Sandro, veja bem, colegas, é uma área vasta, né? O engenheiro agrônomo, ele é um profissional eclético, né, por essência, por excelência, né? O próprio currículo, né, do engenheiro agrônomo é muito aberto, é muito eclético, como eu diria. Mas, assim, a profissão é regulamentada pelo decreto 23196, de 12 de outubro de 1933. Por isso que a EASE comemora todo ano, no Brasil todo, né, 12 de outubro como um dia comemorativo ao engenheiro agrônomo, porque foi nessa data que o governo federal editou o decreto 23196, no então governo de Getúlio Dornelles Vargas, né? E esse decreto ele foi mais na frente melhor revogado através da Lei 5.194, de 24 de outubro de 1966. Então, esse decreto e essa lei, ela normatiza e disciplina todas as atividades do engenheiro agrônomo, que é muito extensa. Se eu for me pronunciar aqui, vai levar muito tempo. Então, eu vou sintetizar e dizer o seguinte: o engenheiro agrônomo, na verdade, é o profissional parceiro do agricultor, né? Eu diria que todos os profissionais das ciências agrárias têm interface com a agricultura e com o produtor. Mas nós, engenheiros agrônomos, temos mais, porque nós temos o DNA do meio rural mais do que muitas profissões, porque nós somos formados, e não é à toa que nós temos no nosso currículo a cadeira de extensão rural, que é exatamente para nos orientar, nos dar os devidos subsídios de como a gente lidar com o produtor de forma adequada, até falar a língua do produtor e entender a língua do produtor, né? Então, por ser, em essência, o profissional parceiro do agricultor, a gente interage com o produtor atuando em vários segmentos, certo? A começar pela área de ensino, que é a área de vocês, né? Na área da educação superior, também na área da educação de nível médio, né? Tem muitos colegas atuando, aqui no caso no Colégio Agrícola, na própria, no IFES, né? E em outros estados, né? Tem muitos colegas atuando na área de ensino, no curso médio, formação de tecnólogo e técnicos na área de agricultura, né? Então, outra área importantíssima, é a área de extensão rural, né? Porque é onde a gente consegue transferir, através de métodos de assistência técnica e extensão rural, a gente consegue transferir informações e conhecimento ao produtor para que a gente mude aquela realidade do produtor lá no campo. Então, é uma área muito importante que eu tive a oportunidade de atuar no início da minha vida profissional. Então, aqui é Indagro, né? Já foi Emater, já foi Deagro, hoje é Indagro. Que padece, eu vou entrar em detalhe mais na frente,
padece de um maior revigoramento, um maior fortalecimento, certo? Mas é uma instituição importante dentro do cenário agropecuário estadual, certo? Então, essa área de extensão rural é uma área importantíssima e decisiva, certo? Que nem sempre o governo valoriza, Outra área, tudo mais importante, que tem uma interface com a assistência técnica, extensão rural, a área de pesquisa, né? É através da pesquisa que são gerada a tecnologia, é gerado o conhecimento. E essa tecnologia, esse conhecimento é levado ao campo pelos colegas engenheiros agrônomos, né? De modo que a gente possa incrementar a produção e a produtividade. E eu diria que uma parte de toda essa pujança hoje que a agricultura nacional tem, nós temos uma participação decisiva, justamente por interagir no dia a dia com o produtor, né? Outra área importantíssima também é a área de produção, na área de planejamento, agropecuário. Não se faz nada sem se planejar, né? A gente corre o risco de enveredar para a área do improviso se a gente não planeja, e a gente minimiza a possibilidade de erro através do planejamento. O planejamento tem essa função importantíssima, que é você se antecipar aos problemas, você planejar modos operantes de ação, você definir estratégia de como você alcançar os seus objetivos. Então, é uma área importantíssima, a área de planejamento, tanto de agricultura como de pecuária. O engenheiro agrônomo também tem uma interface muito grande, muito extensa com a área de reforma agrária, com as ações fundiárias, né? Quer na parte de desapropriação de terra, quer na parte de assentamento. O Estado tem alguns projetos de assentamento rural, o próprio INCRA, né, tem os assentamentos federais. Então, o Estado tem uma ação também interessante nessa área de fundiária, né? Tem uma outra área importante, que é a área de defesa agropecuária e inspeção agropecuária, né, tanto na parte vegetal como na parte animal, e que aqui é desenvolvido pela Indago. É uma área muito importante, que é a partir dessa ação, desse trabalho, quando a gente cria e preserva a integridade dos alimentos, né, para que o consumidor, quando for nas gôndolas do supermercado, quando for nas feiras livres, ele tenha a certeza de que está adquirindo alimentos de qualidade, de alimentos certificados, certo? Além disso aí, você tem aí outras áreas, né, como a área na agroindústria, você tem na área de reflorestamento, na área de ecologia, produção orgânica, enfim, você tem uma série de atividades. A gente tem produção animal, o engenheiro agrônomo, produção animal, vegetal. Produção animal. É bom que se deixe bem claro isso, né? Olha, nós temos essa publicação que foi editada na nossa administração, né? E que a gente disponibilizou para toda a categoria. Quem não tiver, procura a EASA, é um documento muito importante, né? O Manual de Honorários Profissionais dos Engenheiros Agrônomos. Nesse manual, ele tem como anexo uma série de documentos, entre eles o documento que regulamenta a profissão do engenheiro agrônomo, onde é melhor detalhado quais são as áreas de ação mais específicas e mais dinâmicas da agronomia. Então, é um campo vasto, né, e que, na verdade, tem muito a ver com o fato da profissão ser eclética, né? Nós somos, eminentemente e essencialmente, uma profissão eclética, na medida em que a gente tem um leque de ações enorme. Pois é, isso nos torna bastante importantes na produção agropecuária de Sergipe. Mas quão importante é essa produção para o Estado, hein, Fernando? Sergipe não é um estado industrial, né? Sergipe é um estado que os setores mais evoluídos são de serviço e agropecuária, não é isso? Exatamente. E a gente, veja bem, e a gente está vivendo um momento assim rico, né, num plano nacional, né? O Brasil hoje é tido e havido no cenário mundial como o celeiro, né, da produção de alimentos, né? A gente lembra bem, na década de 70, o Brasil importava alimento para atender a demanda dos 90 milhões de brasileiros, né? E, de repente, hoje, 2020, né, 30 anos depois, né, o Brasil hoje produz alimentos para abastecer 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Então, nós deixamos de ser eminentemente importador para ser essencialmente exportador.
E isso, assim, nos enche muito de orgulho. E a importância que o agro tem... E é bom que se deixe bem claro, é um player, eu acho que um dos protagonistas na produção agrícola mundial. Nós somos um dos 3 em pelo menos milho, soja, citros, algodão, arroz, café, carne. Muita coisa, né? Exportadores de commodities dos maiores. Cachorro grande. E aquela coisa, o que nos preocupa é que os bons ventos estão soprando favorável à agricultura. E, de repente, enquanto o Estado pequeno, mas é um Estado que tem potencial para crescer do ponto de vista agrícola, a gente não está vendo reação no sentido de que essa pujança da agricultura que hoje o Brasil surfa, né, nesse mar de conceito internacional de país produtor em excelência, por excelência, né? Mas, assim, a gente não está vendo aqui no Estado essa mesma tendência, né? E você tem uma ideia, a capa da revista da EASA desse trimestre, a gente apresenta com muito orgulho, vocês vão receber, está aqui, ó, Agronegócio Brasil. É a prova de crise mesmo com a pandemia. Então, é um retrato vivo do que é a agricultura hoje. O editorial está muito bom, eu sou suspeito para falar, que foi eu que escrevi, mas vocês vão gostar do editorial. Porque o editorial coloca as coisas no devido lugar. Certo? Coloca as coisas no devido lugar. Porque você vive sem sapato, você vive sem roupa, não é necessariamente tem que estar comprando roupa todo dia, mas você não vive sem alimentação. Então, é importantíssimo o papel e a presença do engenheiro agrônomo e do produtor, porque quem está lá botando a mão na massa é o produtor. O engenheiro agrônomo, ele ajuda, ele participa. Então, pessoal, eu gostaria inicialmente de fazer uma abordagem inicial sobre o agro nacional, para daí a gente chegar a Sergipe. Repare bem, o editorial aborda isso, né? A gente sabe que o Brasil é esse player que o Sandro falou, né? Porque ele atende a crescente demanda mundial, né? E isso não é por acaso, são fatores, né, que propiciam que o Brasil chegou a esse status, como o clima, como o solo, a água e tecnologia. Nós temos a Embrapa aí, uma instituição de alta credibilidade, produzindo informação, conhecimento, né? Talvez o que falta é esse conhecimento chegar com mais celeridade, com mais agilidade, com mais contundência ao produtor. Talvez pela deficiência que hoje acontece com assistência técnica e extensão rural, né? Mas, vocês têm uma ideia, a agricultura nacional, nesse mês agora de junho passado, né, nunca na história do Brasil a gente chegou a um patamar de 10,17 bilhões. Esse foi o número resultante da balança comercial no mês de junho. 10,17 bilhões de dólares. Nunca na história do Brasil a gente chegou a esses números. Em plena pandemia. Enquanto outras atividades econômicas aí passam por momentos de dificuldades e até de decadência, o agronegócio, ao contrário, está deslanchando. Certo? E isso tem um preço, é evidente, né? A gente precisa estar atento, porque não é só produzir por produzir. Você tem que produzir observando, preservando o suficiente para que a gente deixe os recursos naturais em condições de as gerações que virão nos preceder tenham condição de sobreviverem também. Então, veja bem, esses 10,17 bilhões corresponde a 24,5% a mais do que a produção do ano passado nesse período de mês de junho de 2019. Então, é um acréscimo, foi um aumento enorme de produção, em plena pandemia. Para vocês terem ideia, né, o agronegócio era responsável por 44,4% de todas as exportações do ano passado, nesse período, nesse mês de junho. Esse mesmo mês de junho de 2020, elevou a comercialização, a participação do agro na exportações nacional para 56,8%. Isso corresponde a 21,4% de acréscimo. Isso é uma coisa fabulosa. Certo? Isso é agricultura nacional. Certo? Agora, evidentemente que nós temos alguns percalços, nós temos alguma dificuldade.
mesmo com todas essas dificuldades, o Brasil está assumindo a posição que está assumindo, né? Porque a gente precisa ser mais competitivo. O custo do Brasil, de certa forma, cria algumas dificuldades para nós sermos mais competitivos no mercado internacional. Então, eu diria que os últimos 10 anos, a produção agropecuária, ela se consolidou, né, como internacionalmente, como um país de vocação produtiva, e o Brasil não recebeu esse título de celeiro do mundo de graça. Mas os próximos 10 anos vêm novos desafios, que é consolidar essa situação. E para que isso ocorra, o país vai ter que realizar novos investimentos, principalmente em infraestrutura, porque um dos fatores que cria dificuldades a uma melhor competitividade do produto brasileiro é exatamente a infraestrutura. A gente padece de infraestrutura de transporte, nós padecemos de infraestrutura de armazenamento. Então, o governo tem que ter competência suficiente para buscar capital na iniciativa privada, porque ele não vai ter suficiente recurso para fazer essa revolução que a atividade exige, para que a gente promova essa integração entre os moldais. Modal rodoviário, o Brasil cochilou um pouco e achou que o problema de transporte estava resolvido só com o rodoviário. E a gente viu o que aconteceu no governo passado. Fernando, os caminhoneiros, pois não. Deixa eu pegar um ponto aí que você tocou, que me fez pensar algo bem sério. A gente está, assim, cada vez mais ganhando protagonismo na produção mundial, mas essa produção, em termos de sustentabilidade, não vem acontecendo como deveria. Esse é um como ponto. Deveria, é verdade. Porque não é só produzir por produzir, mas é produzir de forma sustentável. Com responsabilidade. Quando a gente diz assim, solo, nossos solos não são originalmente um celeiro de produção, não. A tecnologia que tornou esses solos possíveis de serem produzidos, porque eles são, na verdade, bem pobres. Ou seja, produzir com sustentabilidade. E um outro aspecto, toda essa evolução em nível de volume de produção e de divisas para o país, não respinga na valorização do profissional? Essa é a provocação que eu faço. Produzir, se tornar cada vez mais importante, e o profissional que está na linha de frente, ele não vai ser valorizado nessa mesma medida? O que efetivamente que a gente tem que fazer para nos dar importância também nesse processo? Porque, afinal de contas, toda essa evolução se deve à competência dos profissionais que conduzem toda a produção agropecuária brasileira. Nas mais diversas áreas. Eu me reportei, a assistência técnica é importante, a pesquisa é importante. Enfim, veja bem, eu diria que você está de plena razão, né? É evidente que a gente gostaria de que, na medida do desenvolvimento que a agricultura vem experimentando, que a gente também fosse valorizado. Mas isso está ocorrendo. Talvez a gente não consiga captar e mensurar com toda a sua imensidão. Mas o profissional hoje, engenheiro agrônomo, eu vou dar um exemplo. Quando eu assumi a EASE, a gente fazia os eventos, e quando a gente chamava a EASE, ninguém sabia o que é EASE. Estou dando um exemplo local aqui. Hoje, eu tinha que sempre dizer Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe. Hoje não. Quando a gente fala o nome EASE, todo mundo já sabe o que é EASE. Então, esse processo de crescimento profissional, de valorização profissional, ele vai vir. É evidente que talvez não na medida de que a gente espera, mas paulatinamente ele virá. Agora, depende de nós também, da gente se impor, da gente qualificar a nossa profissão, as nossas atividades, se preocupar com a qualidade do nosso trabalho. Esse manual que eu mostrei aqui, ele fala muito disso, né? Esse manual de honorários do engenheiro agrônomo. Não basta cobrar. Você tem que cobrar, mas você tem que qualificar seu trabalho para você valer aquilo que você está cobrando, para justificar aquilo que você está cobrando. Então, com relação à questão da produção sustentável, é um processo que já vem caminhando há muitos anos, há muitas décadas. A gente briga
com o modelo, né, desde a Revolução Verde, né, que se preconizava os pacotes de tecnologia e empurrava de goela dentro, né, para os técnicos e para os produtores. A gente avançou um pouquinho, é evidente, precisamos melhorar mais, e os desafios estão aí à nossa porta, certo? Então, Sandro, a gente tem a cada dia que matar um leão, no sentido de que a gente mostre à sociedade, né, de que nós somos... Eu vou dar um exemplo a você. Uma certa feita, eu fui fazer um tratamento de um dente, um canal, e a gente já vai para dentista meio desconfiado, né? Brasileiro, enfim, eu não sou muito chegado a sentar em mesa, em cadeira de dentista. Vou porque tem que ir, não tem como correr. Mas o dentista, quando eu sentei lá, fazer um canal, né? E aí ele começou a elogiar a profissão dele e tal, e eu só ouvindo, né? Aí eu digo, olha, fulano, você está certíssimo, sua profissão é importantíssima. Agora, eu duvido que sua profissão seja mais importante que a minha. Talvez seja igual, mas mais não é não. Sabe por quê? Porque você está aqui hoje trabalhando, alegre, feliz, porque você se alimentou antes de sair de casa. Qual é o profissional, qual é o ser humano que vive sem se alimentar? Qual é o trabalho que é desenvolvido com satisfação, com alegria, se você não se alimenta? Então, alimentação é básica. Aí ele disse, rapaz, aí ele chegou para mim e disse, rapaz, você é um homem corajoso. Como é que eu estou aqui com a seringa para lhe dar anestesia? Eu estou com um alicate para poder abrir, porque a mim você ainda vem dizer que sua profissão é melhor do que a minha. Vem me provocar. Aí depois, não, eu estou lhe provocando. Ele disse, não, você está certo, porque eu estou aqui, se eu estivesse aqui de barriga vazia, eu estava triste. Então, é evidente. Então, essas coisas vão acontecendo progressivamente, a gente não vai mudar isso de um dia para a noite. O problema, Fernando, é que essa noite está demorando muito, viu? Está demorando. Tá, e o mas, dia olha, também. E aí eu quero fazer uma outra provocação. Essa live tem que sair aí com as provocações bem interessantes. Qual é o futuro do engenheiro agrônomo em Sergipe? É no setor público ou no setor privado? A gente é de uma geração que quem empregava era o setor público, mas as coisas mudaram muito. Eu acho que o corpo técnico do Estado, mesmo do governo federal, cada dia fica mais enxuto e as oportunidades de concurso cada dia vêm escasseando. Como que você enxerga o engenheiro agrônomo, esse garoto que está se formando agora? Onde que ele tem que buscar oportunidade de trabalho? Olha, Sandro, é um dilema que eu vivo no dia a dia lá como presidente da EASE. Onde vira, eu estou recebendo a visita de um colega, um recém-formado, preocupado. Fernando, como é que faz para arrumar emprego? Pô, deixa o seu currículo aqui que eu vou ver o que eu vou fazer. Mas, assim, é difícil, é complicado. Eu não vejo muito futuro no Estado. Eu já estou há 35 anos na estrada. Peraí, infelizmente... vamos reformular essa sua fala aí. Quando você diz não vejo muito futuro no Estado, você diz no setor público. De perspectiva de emprego. Público, né? No setor público. Eu não vejo muito como fora num passado não muito distante. Certo? É evidente que as coisas mudaram. Eu costumo dizer de que a gente não deve também transferir todo o peso, toda a responsabilidade para o Estado. Eu não sou irresponsável, não seria irresponsável, mas o Estado tem um papel importante e decisivo. E o Estado tem que assumir o seu papel, que é de regulação, que é de inovação, de estimular, criar cenários, criar políticas de estímulo a determinados setores, e isso o Estado não vem fazendo, infelizmente. Certo? Por quê? Por quê, Sandro? Já estamos entrando em outra área, mas assim... Não, infelizmente, nós estamos na mesma área. Na nossa área, mas infelizmente, certo? Falta sensibilidade dos nossos dirigentes. Eu diria que de 10 anos para cá, a coisa piorou muito. Então, na verdade, os nossos governantes, eles veem a agricultura como ônus, como custo. Ele não vê a agricultura como investimento. E a agricultura é a solução, eu tenho dito. Certo? Um bom dirigente é aquele que enxerga na agricultura a solução, a possibilidade de a economia avançar. Porque a agricultura gera emprego, a agricultura gera imposto,
A agricultura é estratégica porque ela é segurança alimentar, ela tem a responsabilidade de levar o alimento para a mesa da população sergipana. Vamos estender isso para a agropecuária. A agropecuária, certo? A produção agrícola ela é importante, é estratégica, porque, no mínimo, ela mantém o produtor no campo, na terra, produzindo, certo? Gerando emprego. Não é à toa que no Brasil, nesse mês de junho, o Brasil gerou 19 milhões de empregos. 20% de todo o emprego gerado no Brasil foi gerado pela agricultura agora no mês de junho passado. Então, isso é importantíssimo. Certo? Agora, veja bem, a gente tem que ter esse discernimento de que os tempos são outros. Certo? O Estado tem o seu papel, mas não vai mais nunca desenvolver o papel que ele desenvolvia, de cruzar a bola e correr para cabecear. Infelizmente, e aí, respondendo a sua pergunta, o futuro do engenheiro agrônomo vai ser na iniciativa privada. E aí, o mercado vai exigir competência, vai exigir qualificação. Cada vez mais o profissional ele tem que se qualificar, ele tem que buscar conhecimento, informação, para que ele seja bom no mercado e ele conquiste seu espaço de trabalho. Nós temos alguns colegas que já conquistou esse espaço, nós temos alguns colegas aí. Mas ele vai ser o funcionário ou ele pode ser o patrão dele mesmo? Ele pode ser um empreendedor? A área de empreendedorismo não tenha dúvida. É uma saída? É uma saída importantíssima. Hoje o que é empreender? É inovar, é usar. Se você pegar o dicionário e procurar um sinônimo ao pé da letra, é inovação, é empreender, é inovar, é desenvolver, é progredir. É você enveredar em áreas que até então não foi tão valorizada. Então, tudo isso é inovação, é empreendedorismo. Então, eu entendo que o Estado vai continuar tendo seu papel, mas como condutor, de planejamento, de condução e de condução de políticas públicas, evidente, isso não vai deixar de existir, mas a execução, aos pouquinhos, o Estado está repassando. Nós estamos vendo aí a Indagro, a Indagro hoje, ela praticamente ela atua em 4 atividades, ela atua na área de assistência técnica, atua na área atuava até bem pouco tempo na área de pesquisa, o que foi um crime, desativar a parceria. Eu sei que pesquisa é um negócio caro, mas é difícil de conceber desenvolvimento da agricultura sem ciência e tecnologia, sem conhecimento. Eu não vejo. O Brasil está atingindo o patamar que está atingindo por causa da ciência e tecnologia, conhecimento. A Embrapa tem um papel importante, decisivo. A partir de 70, como eu falei, nós deixamos, em 70, nós éramos eminentes importadores e hoje nós somos, por excelência, exportadores. Certo? Não esquecendo de registrar, Fernando, que o maior volume de pesquisa de tecnologia gerada no Brasil vem das universidades, viu? Também, não tenha dúvida. Também não, principalmente. Principalmente, não tenha dúvida. A gente vincula muito a pesquisa à Embrapa, porque é o órgão oficial de pesquisa, mas o trabalho que a universidade faz de extensão, experimentação, a revista da IAS saiu com um trabalho, vocês vão ver, do nosso colega Alceu Pedrotti, sobre a produção de milho dos tabuleiros. Muito bom, inclusive. Então, assim, a gente entende, concluindo a sua resposta que você me formulou, pergunta que você me formulou, o caminho para o engenheiro agrônomo do futuro é empreender, é buscar entrar no mercado, ser agressivo no mercado e buscar o seu espaço, agora, com competência e com conhecimento. Ou seja, essa assistência técnica que está faltando no campo, né, Fernando? O jovem engenheiro agrônomo pode criar a sua empresa para fornecer essa assistência técnica e ir ganhando dinheiro com isso. Isso é possível demais. Em muitos lugares isso vem acontecendo. Né? Pois é, administração rural. O nome disso é administração rural. Você tem no sul da Bahia, você tem em São Paulo, no interior de São Paulo, em alguns estados do Brasil, Santa Catarina, você tem colegas engenheiros agrônomos vivendo de administração rural. Ele pega a propriedade do produtor, o cara às vezes é médico, produtor de fim de semana, e ele entrega a propriedade ao profissional e faz uma parceria. Olha, se hoje eu estou produzindo X,
Se eu produzir X mais um, você tem tantos por cento. Então, o caminho é esse. O caminho é esse, né? E a gente tem que estimular essa turma nova que está chegando no mercado de trabalho, e que não está enxergando muitas perspectivas de trabalho, porque nós fomos de uma geração que nós fomos formados para ser agente de desenvolvimento rural público. Hoje não é mais isso. Infelizmente, eu disse, o Estado vai sair, está saindo devagarinho, né? Está saindo devagarinho. E à medida que o Estado for saindo, ele vai deixando um vazio. Então, é esse vazio que a gente tem, que essa turma nova tem que preencher. Ele precisa ser ocupado. Ô, doutor Fernando, já tem 43 minutos que a gente está nesse bate-papo aqui. 44. E tem algumas perguntas que eu já queria colocar. Passa rápido, rapaz. Passa rápido. A primeira delas... Quando o assunto é bom, né? Quando o assunto é bom, passa rápido. O professor Marco Queirol pergunta quais são os desafios e oportunidades da agricultura de Sergipe. Como você vê hoje? Sergipe hoje é o quarto aqui produtor de milho da região, mas Sergipe tem muitas potencialidades, né, além do milho. Diga-se passagem, é o quarto ou quinto no Nordeste, por conta da iniciativa privada. O Estado fica dando uma de que está apoiando, mas a gente sabe que o milho chegou à condição que chegou por conta do empreendedorismo de alguns produtores, de alguns empresários, certo? E por conta da assistência técnica que é dada pela iniciativa privada. Nós temos colegas já especialistas em milho aqui no Estado, certo? Então, é esse caminho, é esse horizonte que tem que se vislumbrar. Então, a expectativa é essa, é você buscar o conhecimento, buscar o nicho de mercado, onde é que tem, estar atento ao que está acontecendo no mercado. Então, a agricultura 4.0 está começando, vai demorar a chegar aqui, chegou no Sul e Sudeste, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, chegou com força, e vai chegar aos pouquinhos aqui, a gente sabe que vai chegar aqui. Agora, eu diria, Sandro, eu não estou aqui, quando eu assumi a presidência da EASA, eu não assumi para atender interesse de A ou B ou C, eu assumi para defender a agricultura e o engenheiro agrônomo, né? Então, infelizmente, com esse governo que a gente tem tido aí, a gente não tem muita perspectiva de que a agricultura possa sair das mesmices de sempre, né? A gente vai entrar daqui a pouco no panorama da agricultura de Sergipe, e o que a gente tem visto, os resultados aí da pesquisa do IBGE, mostra de que a gente tem aí 10, 20 anos de estagnação, certo? A gente não passa de 5% do PIB. O produto agrícola não passa de 5% do PIB. Será que a gente não tem condição de ser mais competente? Agora, a gente precisa de governos que tenham compromisso, certo? Que tenham sensibilidade com o agro. Eu já disse, a agricultura não é problema, a agricultura não é um fardo pesado para se carregar. A agricultura é a solução. A agropecuária é a solução. Competente, então, o caminho... competente e competitivo, né? Exatamente. Então, a gente precisa primeiro ter um governo que tenha sensibilidade. Você tem uma ideia, todos os eventos que a gente faz na EASA, a gente convida o governador, ele nunca foi. O debate que a gente fez... E outra coisa, eu estou à vontade de dizer de que a EASA tem cumprido o seu papel. A EASA tem cumprido o seu papel. Nós fizemos o debate com todos os candidatos, quando foi em 2008, para candidato a governador. Chamamos todos os 5 que estavam melhor ranqueados na pesquisa. O único que não foi o candidato vencedor. Infelizmente não quis ir. Ganhou a eleição. Mesmo assim, a gente tem procurado ajudar a administração dele. Nós fizemos recentemente, vocês se lembram, nós fizemos esse seminário, foi um seminário muito bom, onde a gente discutiu quais as propostas e sugestões para o desenvolvimento do Estado de Sergipe. E essa proposta foi apresentada na Universidade Federal de Sergipe, no Fórum de Agricultura e Pecuária, certo? E aqui tem propostas interessantíssimas para a agricultura. Então, ou a gente abraça a causa da agricultura, entende que a agricultura é a saída. O Brasil e o Estado de Sergipe não é exceção. Tem vocação, é eminentemente agrícola. A indústria é o segundo, ou talvez o terceiro setor, depois do serviço. Então, a agricultura é o valor, é o potencial. Então, a gente tem que... E é evidente que, com toda a dificuldade que o Estado tem, nós fizemos agora, Sandro, um documento, tivemos o cuidado de elaborar um documento e mandamos para o governador
fomos para a imprensa, divulgamos. Infelizmente, o governador faz que ouve, fica quieto e faz de conta que não aconteceu nada. Certo? Nós fizemos um documento encaminhando ao governo, sugerindo proposta para a pandemia agora, para atuar na agricultura, para dar uma condição de maior sustentabilidade à agricultura diante da pandemia. Simplesmente ignorou, fez de conta que não viu. Mas nós mandamos, eu fui para a televisão, divulguei, né? Fui para os jornais, fiz matéria, enfim. Mandei ofício para tudo que é instituição. Infelizmente, fizeram ouvido de mercador. Olha só, ainda mais perguntas. A citricultura tem futuro ainda? O presente é complicado, né? Já teve um passado glorioso. Olha, veja bem, a citricultura não é uma atividade para amadores. A verdade é essa. Hoje a agricultura chegou a um nível tal, ou você investe para produzir, para ter produtividade, ou então você vai ser fadado ao fracasso. Porque se você for explorar a citricultura nos mesmos moldes que se produzia há 15, 20 anos atrás, você vai estar fadado como a maioria dos produtores, pequenos produtores. É triste dizer isso, mas a citricultura hoje é uma atividade mais para empresarial. A verdade é isso. Porque se não tiver capital para investir na atividade, dificilmente você vai ser competitivo no mercado. Ou seja, então, nós temos aí como toda atividade agrícola, é bom que a gente se diga, porque a primeira impressão para o leigo é que a agricultura é assim, plantar e colher. Mas tem toda uma tecnologia envolvida, um investimento, claro. Todo um sistema de produção. Uma cadeia de produção, a cadeia produtiva. E o comércio, e o mercado, sobretudo. E o mercado. É muito complexo e que não é para amador, não. Não é para amador. Então, a revista da IASE, me parece, na quinta ou sexta edição, saiu um artigo sobre o colega nosso, Jadilson, que é um dos profissionais que sobrevive fazendo consultoria e dando assistência técnica privada. E ele é uma das maiores autoridades em citricultura no Estado, né? E o artigo dele sinalizava exatamente para isso aí. Ou você se especializa, se profissionaliza, ou você vai ser expulso da atividade. Não tem para onde. Porque é uma atividade competitiva, o mercado é muito competitivo. Se você não tiver um bom produto, você não vai ter mercado, você vai vender na feira como produto de segunda e terceira. Então, a citricultura é uma atividade viável, para quem for empresário, para quem for empreender, para quem for aplicar, para quem for investir. E a soja tem potencial, Fernando? Veja bem, a gente teve um trabalho interessantíssimo. A EASA, inclusive, fez um evento, uma palestra com o Sérgio Procópio, né, que era o técnico da Embrapa, o pesquisador que desenvolvia o trabalho, e desenvolveu um trabalho com muita competência. Eu acho que a soja tem potencial, tem. Tanto é que o estado da Lagoa está deslanchando. A área que era plantada com cana está sendo realocada para soja. Que o objetivo foi esse, acabar com a monocultura do milho, da cana, dar uma opção ao produtor, né, de ter mais uma atividade, para poder não depender só do monocultivo. Então, no estado da Alagoas, a gente tem informação que o estado está deslanchando. Isso a gente mostrou potencial. Agora, o que falta são políticas públicas que estimulem. É aquilo que eu disse, falta sensibilidade. Pois é, agora é bom a gente não esquecer que a soja é commodity. E uma cultura que exige tecnologia, e principalmente tecnologia de manejo de solo. Claro. Exige investimento. Ou seja, precisa de profissionais, engenheiros agrônomos ali para dar assistência e fazer acontecer. E abrir o mercado de trabalho. Sem dúvida nenhuma. Tem outra pergunta aqui do professor Quirol, que ele pergunta o seguinte: as tecnologias de informação e comunicação vão mudar a profissão de engenheiro agrônomo? Esse engenheiro agrônomo é aquele lá do passado que era muito romântico, ou esse cara tem que ser tecnológico? Ele tem que conhecer de rede social, ele tem que conhecer de todas as ferramentas de comunicação que a gente não precisava lá atrás? Olha, eu diria que o engenheiro agrônomo ele vai ter que se adaptar à circunstância do momento, do que vai acontecer daqui para frente.
E eu entendo que o que vai acontecer daqui para frente vai ser uma verdadeira revolução, certo? Então, a informática está revolucionando muitos setores, a medicina, a engenharia civil, a engenharia elétrica, a mecânica, e não é diferente da agricultura. Já está revolucionando, certo? Então, se você quer conquistar seu mercado de trabalho, se você quer ocupar seu espaço no novo mercado de trabalho, você tem que buscar o conhecimento, eu disse aqui e repito. E essa área de informática, de tecnologia da informação, de processamento de dados é importantíssimo, de internet das coisas, enfim, não dá para dissociar a nova agricultura dessa tecnologia, não dá, infelizmente. E aí eu estou, mesmo com meus 35 anos de estrada, eu estou procurando, agora, nessa pandemia, eu estou em casa, né? Estou em isolamento social, trabalhando para a Coído, que eu sou funcionário da Coído, né? Trabalho na Coído, e na EASA eu estou em casa, mas eu lancei algum desafio. Eu tenho que sair da pandemia dominando, e já estou aqui agora, é um exercício que vocês me propiciaram. Eu não fazia pagamento das minhas faturas com os aplicativos do Banesp do Banco Brasil, hoje eu estou fazendo, quer dizer, as circunstâncias me levaram a me adaptar à nova realidade. Ou como é que eu ia fazer para pagar minhas contas? Eu ia para a fila de banco. Então, por teimosia, às vezes, por desconfiança, o sistema não funciona direito, né? E, assim, por ser radicalmente contra a você reduzir postos de trabalho, porque, infelizmente, é a realidade. Toda vez que você introduz um sistema, uma tecnologia, você está tirando dezenas e centenas e milhares de empregos. Mas é a vida, é o futuro. Nós não temos como mudar essa realidade. Então, como as demais profissões, eu vejo também de que o engenheiro agrônomo ele vai ter que buscar conhecimento e a área de informação, de tecnologia de informação é decisiva. A agricultura 4.0 está aí às nossas portas. Sem dúvida. Fernando, nós só temos tempo para mais uma pergunta, que nosso tempo está quase acabando. Passou rápido demais, rapaz. É uma pergunta de Francisco, ele pergunta se a EASA oferece algum trabalho ou ação voltada para produtores rurais de baixa renda ou assentados, ou voltada para assistência e extensão, ou tem planos de oferecer? Olha, é um desafio que nós temos, né? Foi criada a cooperativa há mais ou menos 20 anos, com o objetivo de abrigar os profissionais que estavam saindo do mercado, estavam saindo da faculdade para enfrentar o mercado de trabalho. Antes dessa pandemia, um dos desafios que nos eram submetidos no dia a dia era transformar essa cooperativa em algo mais que pudesse absorver esse profissional. Infelizmente, a gente não está tendo assim, a devida, digamos, agressividade para buscar o mercado e tentar ocupar esse espaço, né? E até porque é o seguinte, os serviços que aparecem, que surgem, são serviços, eu converso com o Danilo, que está, colega nosso da diretoria, que está à frente da cooperativa, e os serviços que têm surgido são serviços de elaboração de projetos, de assistência técnica ligada ao crédito fundiário, mas são serviços pontuais, né? E aí eu questiono, Danilo, vamos botar mais gente para ajudar, para a gente... Mas ele fica com receio, e ele tem as razões dele, de criar expectativa nos colegas, e de repente o dinheiro não chegar e ele não tem como pagar. Porque quem trabalha quer receber, certo? Então, mas em nível de EASA, eu acho que o futuro é a cooperativa, certo? Dentro dessa linha, dessa nova realidade que a gente está vislumbrando daqui para frente, o profissional enveredar nessa área de assistência técnica como autônomo, e a cooperativa tem um potencial muito grande de se inserir nesse segmento, nessa área de avaliação e perícia, nessa área de seguro agrícola. A gente está tentando, eu estou conversando com o Danilo sobre isso, essa área de seguro agrícola é uma área muito, muito, muito pródiga, né? Tem muito potencial. Beleza, e Fernando, aí eu diria... Eu vou ter que cortar você, que nós temos 30 segundos. E eu queria agradecer a todos que participaram. Tem tanta coisa para falar. Agradecer a você por participar da nossa live. Muito obrigado. Agradecer a todos que participaram da live. Dizer que na próxima terça-feira a gente volta aqui
com o doutor Péricles Borba para falar sobre inovação aberta. Terça-feira, 19 horas. Obrigado, Fernando. Ô, Sandro, só um minutinho. Faltou a gente entrar. 10 segundos. 10 segundos. Faltou a gente entrar com a agricultura que queremos para o estado do Sergipe. Infelizmente, não vai dar para a gente entrar. Até a próxima. Mas, em resumo, vamos ficar para a próxima. Eu estou à disposição para a gente fazer uma próxima.